questão comentada do último concurso para juiz federal do TRF da 4ª Região. Vou comentar uma questão de processo civil, a de número 51. Alternativa A. A produção antecipada da prova é de competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro do domicílio do réu e previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. A alternativa está correta na primeira parte. A ação probatória autônoma de produção antecipada de prova tem competência territorial relativa e pode ser proposta no juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou no foro do domicílio do réu da futura e eventual demanda que possa ser proposta com base nessa prova, de acordo com o artigo 381, parágrafo 2º do CPC. Porém, a propositura da ação de produção antecipada da prova não gera a prevenção da competência do juízo para a futura demanda que vier a ser proposta com fundamento na prova produzida, de acordo com o artigo 381, parágrafo 3º do CPC, ou seja, o juízo em que houve a produção antecipada da prova, ele não fica prevento para processar e julgar a demanda que vier a ser proposta com fundamento na prova produzida. Então, por isso, pelo erro na parte final, essa alternativa está errada. Alternativa B. O direito ao silêncio estende-se aos litigantes no regime do Código de Processo Civil, não podendo a parte ser prejudicada pelo não comparecimento ao depoimento pessoal ou por recusar-se a responder às perguntas que lhe forem feitas. As hipóteses do direito ao silêncio da parte estão previstas no artigo 388 do CPC, o que compreende o direito de se recusar a responder às perguntas. Porém, se a parte não comparecer à audiência ou, se comparecer, deixar de responder às perguntas, exceto aquelas que se incluem no direito ao silêncio, aplica-se a ela a pena de confesso, de acordo com o previsto no artigo 385, parágrafo 1º do CPC, por isso a alternativa B também está errada. Alternativa C. O documento público ou particular que contiver declaração de ciência de determinado fato possui presunção relativa de veracidade do fato declarado, incumbindo a parte contra quem é produzido o ônus de provar a falsidade da declaração. Essa aqui está um pouco fácil por colocar na mesma valoração probatória documento público e particular. A presunção de veracidade do fato declarado se aplica ao documento público, de acordo com o artigo 405 do CPC, enquanto a declaração constante do documento particular tem presunção de veracidade apenas em relação ao seu signatário, de acordo com o texto do artigo 408 do CPC, por isso a alternativa C também está errada. Alternativa D, o fato notório que dispensa a produção de prova para ser considerado verdadeiro é aquele de conhecimento comum e geral no momento em que ocorreu ou do conhecimento particular do juiz. Então vejam que aqui a D tem uma redação muito parecida com a alternativa A, porque ela começa totalmente correta e a parte final aqui está falsa e leva ao erro aqui na alternativa. Fato de conhecimento particular do juiz, evidentemente que não é fato notório, então aqui é uma alternativa mais fácil e visivelmente errada. O fato notório que dispensa a produção da prova no processo, de acordo com o artigo 374, inciso 1º do CPC, é aquele de conhecimento comum e geral no grupo social, o que afasta, logicamente, a possibilidade de ser considerado notório um fato de conhecimento particular do juiz. O juiz pode delimitar no processo a notoriedade de um ou de alguns fatos com a dispensa da produção de provas, desde que observe o princípio do contraditório, especialmente a regra prevista no artigo 10 do CPC. Então vamos para a última alternativa que sobrou, e aí evidentemente é a correta, que é a alternativa E. O Código de Processo Civil adota a teoria da carga dinâmica do ônus da prova, permitindo ao juiz, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso da regra geral, segundo a qual incumbe ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu o ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor. Aqui é uma alternativa que, claro, sobrou como a única que pode estar correta. Ela tem uma redação um pouco difícil, porque está ao contrário do que nós estamos acostumados. Ela começa com a exceção e termina com a regra, e ela tem um conteúdo semelhante, por isso que é importante resolver questões de concursos passados, ao enunciado 4 da questão 48 do concurso anterior do TRF4. Questão 48, enunciado 4 do concurso anterior do TRF4, tem um texto bastante parecido, envolve a distribuição dinâmica do ônus da prova, e aqui essa alternativa E reproduz o artigo 373, incisos 1º e 2º do Código de Processo Civil, que adota a teoria estática do ônus da prova como regra, ou seja, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito, e o réu tem o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, se alegar algum fato novo, o réu tem o ônus de provar a ocorrência desse fato, e o CPC também, como exceção, permite a utilização da teoria dinâmica ou diversa do ônus da prova nas hipóteses autorizadas por lei, especialmente as regras previstas no parágrafo 1º e seguintes do artigo 373 do CPC. Por isso, o gabarito da questão 51 é a letra E.